Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Queria convidá-lo, por gentileza, a ficar de pé, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 142. Salmos de número 142. Enquanto você procura aí, eu quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, pela vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite, pela vida do pastor Manassés e pela vida do meu pastor, o presidente, pastor Josué Brandão, que está à frente deste ministério, assim como todo o corpo de obreiros. Que Deus continue abençoando e agradecer pela confiança de nos entregar o microfone nesta noite para transmitirmos algo que Deus tem colocado em nossos corações. Esse é o dia que o Senhor fez e por isso nós devemos estar alegres. Então você tem motivo de sobra, porque você já atravessou o dia, já chegou aqui e você é mais do que vencedor em nome de Jesus, amém? Quem achou o Salmo 142 diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste, ó Senhor, a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, eu clamei e disse: tu és o meu refúgio, Senhor, e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que então eu louve o teu nome. Os justos então me rodearão, pois reconhecerão que me fizeste bem. Você pode dizer amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos mais uma vez. Queremos, Senhor amado, te pedir que o Senhor venha falar com a tua igreja. A palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Por isso te pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja em nome de Jesus. Diga amém. Poder sentar em nome de Jesus, muito obrigado. Amados irmãos, nós estamos diante de uma leitura conhecida, leitura essa que fez o salmista Davi, texto escrito por ele, em um dos momentos que ele estava passando por grande adversidade. Durante toda a história de Davi, você vai ler e observar que pelo menos duas vezes são relatados fatos que Davi esteve numa caverna. Essa foi uma das primeiras vezes. E quando estava lá na caverna, Davi então escreveu este salmo, esta oração. Davi, ele era conhecido como o maior rei que já existiu em todo Israel. O rei que até hoje tem o seu trono perpetuado e o nome respeitado em toda a história de Israel. Mas no Salmo de número 142, surge um Davi angustiado, surge um Davi abatido de espírito, e ele mesmo traz isso, ele mesmo comenta isso, ele faz questão de ressaltar que a alma dele estava abatida. Aquele menino que vencera o gigante, aquele menino que trouxe vitória ao povo de Israel sobre os filisteus, aquele menino que pelo menos duas vezes em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 18 e 1 Samuel 18 versículo 14, é reconhecido que Deus era com ele. Era reconhecido que todas as coisas que Davi fazia, Deus estava com ele. Era reconhecido que Deus, a presença do Senhor era notória, mas mesmo tendo Deus na vida, Davi foi parar numa caverna. Caverna, às vezes,
para nós é sinônimo de lugar de frustração, é lugar de perseguição, mas caverna, nessa noite nós vamos ver que é lugar de conhecer melhor a Deus e também lugar de aprendizado, aonde o lugar, o ambiente se torna numa sala particular, o crente se torna aluno para receber uma aula particular e o professor é o próprio Deus. Deus desce ali e começa a conversar e ensinar crente como é que tem que se portar na caverna. Na caverna, muitas das vezes nós perdemos para aprender. É o primeiro tópico. Perdemos para aprender na caverna. Davi, ele havia perdido tudo, ou quase tudo. Ele era aquele menino que estava lá tomando conta das ovelhas, esquecido pelo pai, por todos. Aí Davi sai da inércia, começa a exercer uma posição, lidera um exército, vence uma batalha, mas aí começam as perseguições e Davi vai parar na caverna. Ele perdeu quase tudo ali, como ele diz no versículo 4, até a questão do reconhecimento das pessoas, a amizade, as pessoas perderam o interesse em ver Davi. A Bíblia diz que Davi era o menor, e quando alguém que não exerce uma posição, e diga-se de passagem, eu tenho experiência no assunto, porque sou pequeno, quando alguém chega com a sua imponência, na sua estatura física, no seu tamanho, todo mundo observa, mas quando chega um menor, às vezes é colocado de lado, ninguém dá muita coisa, mas havia uma diferença. Davi, ele era um homem que conhecia Deus, que tinha intimidade com o Senhor, e o próprio Deus diz que achei a Davi um homem segundo o meu coração. E nessa noite o Senhor está procurando em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, homens e mulheres que eles possam dizer: achei a esse aqui, é uma mulher, é um homem segundo o meu coração, para eu usar nestes dias. São dias terríveis, são dias em que nós estamos vivendo grande provação, estamos entrando quase no final do segundo ano, em uma pandemia, mas nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem nos dado vitória. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque há menos de 60 dias atrás eu estava vivendo em pleno auge do Covid. Estava passando por momentos que acordei de madrugada e orei ao Senhor e disse: Pai, perdoa, arruma a casa, porque agora eu vou. Você sente a ânsia da morte. É uma caverna que do nada Deus permite que você entre. Muitas das vezes você não tem opção, mas o Senhor permite que você vá para a caverna, e lá na caverna você é esquecido por muitos, ou quase todos, mas o Senhor é um Deus que lembra de nós, e Ele diz na sua palavra, lá em Isaías 49, Ele diz: ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ela gerou, que ela amamentou, daquele filho que ela sofreu um momento, isso é quase impossível que a mãe se esqueça de um filho, mas ainda que ela venha se esquecer, Ele, o Senhor, não esquece de nós. Ele, o Senhor, não esquece de nós. O Senhor sabe aquilo que você tem colocado diante do altar, diante dele neste dia chamado hoje. Ele é o Deus que tem observado e tem te acompanhado, aonde muitas vezes você pensa que está difícil, mas o Senhor é poderoso para te restituir, para te trazer as posições, os bens, e ainda que muitos digam que não, o Senhor diz que sim, porque a última palavra na tua vida vem dele, sobre a tua vida pertence ao Senhor, e é palavra de vitória, é palavra de bênção, em nome de Jesus, aleluia. Na caverna nós somos muitas vezes confrontados com o nosso próprio eu. Na caverna nós aprendemos, o Senhor nos leva a um momento onde nós precisamos reconhecer que nada somos, que nada temos, que tudo vem dele, é para ele e por ele. Na caverna, nós precisamos entender que é um momento de particularidade sua e de Deus.
Não é porque você foi esquecido muitas das vezes, mas é porque Deus está permitindo que os outros se esqueçam de você, para que você goze, busque, desfrute de uma comunhão mais íntima e pessoal com o Senhor. Que você venha desfrutar de Deus uma intimidade que antes nunca teve na sua vida. Nesse momento que você desce a caverna, é momento que você para pensar e dizer ao Senhor: olha Deus, eu estou aqui. Quando o crente está na caverna, é o momento que ele mais se aproxima de Deus. E eu não sei qual tipo de caverna que você está enfrentando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o Senhor está contigo. Você não está só. Deus te sustenta pelas tuas mãos e te dá vitória, porque Ele é Deus na sua vida. Davi, ele se viu sozinho. Davi, ele abriu a boca e disse: olha Senhor, eu clamei ao Senhor, eu ergui a minha voz, não houve ninguém que ouvisse o meu clamor, não houve ninguém que me acompanhasse. Mas o mesmo Deus que estava com Davi, quando ele deu vitória a Davi para vencer o Golias, era o mesmo Deus que estava com ele na caverna, era o mesmo Deus que estava com ele naquele momento de aflição. E você já observou que muitas das vezes, quando você está numa situação difícil, você está achando que é o cúmulo, que é o ápice, sempre chega alguém pior, para você servir de aconselhamento, para você servir de ajudador, alguém que chega para você para te mostrar que a situação dele ainda é pior que a sua, e você para, respira e diz: é Deus, é desse jeito. Lá no capítulo 22 de 1 Samuel, nós vemos isso. Quando Davi estava lá na caverna, que chegaram para ele mais ou menos 400 homens, só gente de elite, ninguém tinha problema. Foram os endividados, os angustiados, os amargurados de espírito, os que estavam com tristeza de alma. Você sabe o que é uma pessoa ter tristeza de alma? Amargurado de espírito. É uma pessoa que quando ela chega no ambiente, tudo que você vai conversar muda a configuração. É uma pessoa que é tendenciosa a murmurar, a blasfemar, a ver o lado pessimista das coisas. E a Bíblia diz que Davi se colocou por chefe deles. Imagine aí, o camarada está lá na caverna, passando numa prova terrível, e aí chega mais 400 homens, todo mundo pior do que Davi, porque pelo menos a história diz que Davi não estava endividado. Davi não tinha dívida, ao contrário, depois que ele venceu Golias, o rei disse que toda a dívida da família, todos os impostos seriam liberados, não pagariam mais tributos ao rei, e automaticamente Davi estava como genro do rei, porque ele tinha vencido a Golias. Mas Davi estava lá, e Deus permitiu que aqueles outros homens fossem até Davi, para que Davi liderasse aquele exército. Então você precisa entender que mesmo na sua provação, mesmo nos seus dias de caverna, Deus ainda vai usar você para liderar e para levantar pessoas que estão no pó, e você vai estender a mão e vai dizer: olha, eu também estou assim, mas o Senhor me dá a vitória, e dá vitória a você também, porque Ele é fiel. Aleluia. Na caverna, muitas das vezes nós só temos Deus para nos socorrer. Você já observou que muitas das vezes você vai de um lugar para o outro, passando por um problema, por uma dificuldade, e você só recebe não? Ninguém consegue te ajudar, ninguém consegue suprir a sua necessidade naquele momento, porque é momento de você parar e receber a orientação e perceber a voz de Deus para onde Ele está te direcionando. Quantas e quantas vezes nós vamos de um lado para o outro, buscando alguém para nos socorrer, e as portas estão fechadas. Davi, ele estava precisando que Deus viesse socorrê-lo, porque os seus inimigos estavam querendo matá-lo, tirar a sua vida. São nesses momentos que nós sentimos a presença de Deus mais forte em nossa vida. Às vezes a caverna da gente é um momento de escassez, é um momento de dificuldade em todos os extremos.
É o momento que falta até o pão em casa para comer. Você vem para a igreja e chega aqui, mas você sabe como foi que ficou a despensa em sua casa. Mas o nosso Deus é poderoso. Enquanto você está aqui dando glória, está aqui buscando, está aqui sentindo a presença de Deus, Ele é poderoso para agir. E quando você chegar em casa, ter surpresa, ter novidade, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Alguns anos atrás eu vivi uma experiência muito forte na minha vida. Eu e a família, a esposa e os filhos, nós só tínhamos Felipe e Tainá. Alice e Liz vieram pós-bênção. Nós estávamos no campo missionário. E lá naquele campo missionário nós, pela misericórdia de Deus, fizemos um trabalho. E o pastor do campo nos colocou para dirigir um programa na rádio, no final da tarde. O programa era das 17 às 18, rádio comunitária. Os alto-falantes paravam por toda a cidade. E nós íamos e pregávamos a palavra de Deus, colocávamos louvor. E logo em seguida, das 18 às 19 horas, vinha um cidadão chamado Sidão, o nome dele. Até hoje eu não esqueço. Sidão. E realmente era Sidão. Era da altura assim do pastor Zé Luiz e forte. E eu pregava a palavra de Deus das 17 às 18. E ele vinha e despregava tudo das 18 às 19, porque ele dirigia o programa da igreja romana. E ele só falava dos ídolos, das imagens, esse negócio de crente não está com nada. E aprove a Deus, aquele homem chamado Sidão, ele era genro de um diácono da igreja. E nós fomos morar perto dele mais ou menos. E aprove ao Senhor que um dia a escassez bateu à nossa porta. Eu, a esposa e mais 2 crianças. Zerou tudo. Nós éramos mantidos por uma secretaria de missões. E o salário atrasou, não chegou. E nós começamos a passar o aperto. O aperto começou no domingo, meio-dia, depois da escola bíblica dominical. Nós chegamos em casa e o resto de feijão que tinha, a gente comeu. No domingo à noite, tinha só um pouquinho, aí nós pegamos assim, eu lembro como hoje, a esposa colocou Tainá de um lado da sala e Felipe do outro, com um pouquinho de feijão e farinha. E eu estava, irmão, com a fome, que eu estava vendo tudo azul na minha frente. E Tainá e Felipe pegavam o feijão com farinha e ficava brincando, batendo com a colher no prato com feijão. E eu doido para comer aquele feijão tomado da mão deles e eles brincando. E eu falei, eu vou tomar e vou comer. Mas a gente deu um jeito, eles conseguiram comer e eu e a esposa fomos dormir 0. Para não dizer que era 0, no fundo da casa, no quintal, tinha um pé de erva cidreira. E era a única coisa que a gente começou durante esses dias foi chá de erva cidreira. Era erva cidreira de manhã, de tarde e de noite. Isso entrou pela segunda-feira. Entrou na terça-feira. A feira municipal era no dia de quarta-feira nessa cidade. E aí na terça-feira, na quarta-feira pela manhã, nós estávamos buscando a Deus, pedindo ao Senhor que entrasse com providência. A esposa chegou e disse, você não vai fazer nada não? Você tem que ligar para lá, para a Secretaria de Missões, para saber o que foi que aconteceu, porque atrasou. Amanhã é a feira. Se a gente não fizer feira amanhã, só semana que vem. E aí nós respiramos fundo, entramos para o quarto. Eu falei, eu vou dormir. Eu fui para o quarto, fechei a porta e fui orar. Enquanto eu estava orando, no quarto, alguém veio e bateu na porta. Mas bateu na porta de uma forma muito, sabe, com vigor, com força. E aí a esposa veio, me chamou e disse, Ronaldo, Sidão está aí, na porta. Aí eu fiz, Jesus, o que foi que eu falei no programa de ontem de noite? Já fiquei com medo, né? Falei, eu já estou na prova. E o camarada ainda vem. Então, quando às vezes nós estamos em tanta dificuldade, irmãos, que a bênção vem bater a nossa porta e a gente coloca a dificuldade no lugar, em primeiro lugar. Quando ele bateu na minha porta, aí eu fui lá e abri a porta e ele disse, olha, deixa eu falar. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas essa noite de terça para quarta, isso foi na quarta-feira pela manhã. Essa noite eu não consegui dormir por sua causa. Falei, por minha causa? O que foi que eu fiz? Ele disse, enquanto eu estava dormindo, uma voz estava no meu ouvido, dizendo que eu tinha que ajudar o pastorzinho. Eu tinha que ajudar o pastorzinho.
você tem que ajudar o pastor, você tem que ajudar o pastor. E aí eu levantei, peguei o cachorro, fui na rua, dei uma volta, mas aquela voz continuou falando ao meu ouvido. Eu não consegui dormir. Resumindo a história, agora pela manhã eu fui na feira, tá aqui, abra ali o carro e pega. Quando eu chego no carro dele, irmão, tinha 2 caixas de ovos, imensa. Parece que ele tinha entrado num depósito da Nestlé, tinha pego tudo do bom e do melhor, tinha enchido aquelas 2 caixas, foi levar na porta lá de casa. Enquanto eu fui abraçar ele para orar, ele disse: não, pera aí que eu vou aqui e volto. Ele correu lá na feira, trouxe mais 2 sacolas cheias de carne. A casa ficou abastecida por uns 2 ou 3 meses. Nós tivemos carne na nossa geladeira durante umas 2 semanas, não precisamos nos preocupar com nada. Então Deus, Ele é um Deus que mesmo na hora da dificuldade, Ele usa quem você menos pensa para te abençoar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não sei qual é a caverna que você está passando nessa noite, mas eu quero dizer que essa noite é noite de você sair daí, porque caverna não é lugar de crente, caverna é lugar de você aprender, partir retirada e receber a bênção que Deus tem para te dar. Porque tem gente que está passando pela caverna e já tomou posse, pegou a escritura da caverna, está na mão dele. É minha, ninguém toma. A mesma coisa são situações de dores. Tem gente que fala: minha dor de cabeça, minha dor que ele está sentindo, minha doença, está repreendida em nome de Jesus. Está passando por tanta prova que já criou um espírito, um sentimento de vitimização, já virou vítima da situação. Mas nessa noite o Senhor é poderoso para fazer milagre na minha e na tua vida, e para fazer abundantemente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus e continua operando, e o seu poder é notório, nós sentimos a sua presença, e Ele ainda trabalha para aqueles que nele esperam e confiam nele. Então nessa noite, em nome de Jesus, seja boca, seja profeta de Deus para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus ainda é Deus de milagres. Deus ainda faz milagres, Deus ainda opera maravilhas, e Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Na caverna nós somos justificados pelo Senhor. Quando nós estamos passando por certas situações, irmãos, nós somos menosprezados, muitas das vezes. Nós somos colocados de escanteio, e algumas vezes aqueles que gostam de apontar o dedo e dizer coisas que não fazem sentido, dizem que nós estamos passando por essa provação porque está em pecado, porque não é dizimista, porque não é ofertante. Não sabe muitas das vezes que você tira da onde não tem para fazer a obra do Senhor, e Deus supre a sua necessidade. Porque uma coisa é quando nós queremos mostrar que estamos fazendo, e outra coisa é quando nós fazemos e ficamos no oculto, na inércia, e deixamos só o nome de Deus prevalecer em nossa vida. O pastor pregou terça-feira agora, na última, e fez uma referência sobre Pedro, quando Pedro disse que Jesus, quando era caluniado, não caluniava, quando era perseguido, não perseguia, quando era injuriado, não injuriava. E por que nós não aprendemos isso com o Senhor? Quando nós estamos na caverna passando por provação, você não tem que se justificar com ninguém, porque você está passando por essa provação ou por aquela provação. Você tem que ficar calado, dar glória a Deus e deixar Ele agir. Não tem que se incomodar com a opinião de A ou de B, porque é muito fácil apontar o dedo, mas difícil é estar na situação que você está. Difícil é estar passando pela provação e, em vez de murmurar, dar glória a Deus. Essa é a questão. Na caverna nós somos confrontados pelo Senhor a aprendermos a nos calar e deixar Deus agir e nos justificar. Nós somos levados a um momento em que é preciso reconhecer que a minha justificação é, como Paulo diz, ela não passa de um trapo de imundícia. Não adianta você buscar se justificar, porque só vai complicar.
Mas quando Deus justifica, Ele honra. E quando Ele honra, Ele abençoa. Ele traz você numa novidade de vida. E muitos que olham e dizem assim: olha, estava acabado, estava assim, estava assado. Vai ver você passar e dizer: olha, Deus fez diferente na vida dele e na vida dela. Porque Ele sabe agir. E quantos de nós ainda temos uma parte em nós que é igual ao Pedro antigo? Quer justificar. Quando vê alguém falando, quer ir tirar pergunta. Quer ir levar nos peitos. Ah, comigo não. Comigo for comigo, eu vou fazer assim, vou chamar, vou conversar. Tem horas que você tem que ficar calado. Tem horas que você tem que deixar Deus agir. E parece que quando eu vejo um crente, ou eu mesmo querendo resolver alguma situação que compete somente a Deus resolver, isso aqui é conjectura minha, parece que eu vejo Deus cruzar o braço lá no trono, olhar para mim e dizer assim: eu quero ver até onde você vai, eu quero ver até onde você vai sem a minha autorização, eu quero ver até onde você vai sem eu estar neste negócio. Mas quando você dobra os joelhos, reconhece que não é nada, que não pode nada, aí parece que eu vejo Deus levantando do céu, pleiteando a tua causa, pelejando a tua batalha e te dando vitória, e falando para mim, para você, como Ele falou lá para o povo lá no Egito, quando ia atravessar o mar: nesta peleja não tereis voz de pelejar, calai-vos e eu pelejarei por vós. Então a partir de hoje, você não tem que se justificar, deixa o Senhor justificar você, aonde quer que você esteja. Está passando perseguição no trabalho? Cala e vai orar. Está passando perseguição na família? Cala e deixa Deus agir. Está passando perseguição na igreja? Que persegue, pastor, na igreja? Persegue, mas você tem que calar e orar mais ainda, e o Senhor vai te exaltar no trabalho, na igreja, na família, e vai mostrar para todos que Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua vida. Porque a gente não sabe agir, irmão. Nós somos levados muitas das vezes pelas emoções. E eu estava com o irmão hoje, que ele trouxe uma frase que o pastor Manassés disse. Não sei se eu vou lembrar direito. Ele diz assim: pensamentos levam a sentimentos, sentimentos leva a ações, e as ações levam a causas. Então você para analisar. Se você fica pensando demais como é que você vai fazer para se justificar, vem sentimento na sua vida que eu garanto a você que muitas das vezes não são sentimentos orientados nem direcionados por Deus. Esses sentimentos vão fazer você tomar atitudes e ações que são ações das quais Deus não queria que você tomasse. E por consequência vão vir ações e ações desastrosas. Mas quando Deus orienta, quando Deus direciona, quando o crente se coloca na posição que Deus quer, Deus orienta e leva em vitória, te conduz a um lugar novo, uma novidade de vida, e grandes coisas vão acontecer, como já foi falado nesta noite, porque você reconhece que você está na caverna, e você sabe que naquela caverna somente Deus pode te justificar, te arrancar de lá e te fazer crescer. Vamos fechar? Para finalizar. A Bíblia diz que o profeta Gade, quando encontrou com Davi no capítulo 22 de 1 Samuel, diz que Davi estava no lugar chamado forte, no lugar forte. Mas a palavra de Deus para Davi foi: não fiques neste lugar forte. O lugar forte que Gade estava se referindo era a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido. A história geográfica diz que a caverna de Adulão parecia uma fortaleza. Ela tinha várias saídas e ela tinha um salão que mais ou menos dava para colocar 1000 homens em pé. E lá Davi estava. Então Davi se sentiu num lugar abrigado, em um lugar protegido. Mas não era o lugar para Davi estar. Você está entendendo que esta caverna que você está passando, você que está aí
acompanhando pela internet, não é o lugar para você estar, não é o local que Deus quer você. Você está passando por um processo, por um momento, mas não é lugar para você permanecer, nem afincar raízes, nem construir alicerces. É lugar de você passar a experiência, crescer, ter o seu caráter moldado, a sua personalidade transformada e sair daí vencedor, transformado em vitória, em nome de Jesus. Essa foi a palavra do profeta para Davi. Não fique na caverna de Adulão, não fique no lugar forte. E Deus manda dizer para você nessa noite: não fique na caverna. Essa caverna não é o seu lugar. Lembra de Elias quando entrou na caverna? A primeira coisa, ele esperou Deus agir de uma forma, Deus se manifestar de tantas formas, mas Deus veio e falou com ele numa brisa suave e disse: o que fazes aí, Elias? O que é que Elias estava fazendo na caverna? Caverna não é lugar de profeta. Sai da caverna, profeta. Deixa Deus te usar nas nações. Deixa Deus te usar de uma forma que Ele quer que use. Muitas das vezes você fica se tolindo, fica se policiando. O dono do barro, você não pode, como barro, dizer ao dono do barro como é que ele vai fazer, porque Ele é quem vai fazer na sua vida. Então não é momento de você ficar nessa caverna, é momento de levantar, de partir em vitória, de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que digam que não vai dar certo sim, porque aquele que dá jeito no que não tem jeito está aqui nessa noite, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus.